Você está linda, eu estou sentindo o perfume daqui. Ah, obrigada. Tá linda. Obrigada. Tá escuro, tá bom? Assim que eu apaguei a luz. Eu não estou vendo ninguém mesmo. Eu estou vendo você, Vera. Eu estou te vendo também, Vera. Eu estou te vendo, estou vendo a Elaine. Eu estou vendo a Elaine, a Yolanda, a Ariana e a Vera. Mas a imagem da Vera está parada. Agora mexeu. Congelada? A imagem da Vera congelou um pouquinho. Eu vou tentar acessar pelo celular, porque eu acho que está travando o meu. O da Eliana está travado? Tua imagem não está? Está congelada. Tá. O Douglas... Oi, Douglas, boa tarde, tudo bem? Congelou, né? O Douglas falou que o áudio e a imagem estão ok, é isso? Acho que o da Vera, só para mim que está um pouco parada, né? Oi, Cíntia, tudo bem? A Vera sumiu para mim. Acho que ela vai entrar novamente. Ah, tá. Tem que apertar mais alguma coisa, gente? Me ensina aí. Não, a Vera está congelada. Tá perfeito, Diná, tá perfeito. Eu vou pedir para quem quiser nos acompanhar, para acompanhar pela nossa página do Facebook. Então, esse link a gente disponibilizou, né, para fazer a roda. A Vera entrou aqui novamente. Pronto. A Elaine está aparecendo aqui 2 vezes para mim. Pronto, ó, vou adicionar. Vê se melhora, Elaine, assim. Foi. Beleza. Então, quem quiser nos acompanhar, acompanha pela página do Facebook, que daqui a pouco a gente coloca aqui na base da tela. Eu agradeço que vocês terem aceitado, né, o meu convite. A gente está pensando em fazer essa roda já faz algum tempo, e para compatibilizar todas as agendas, né, para que vocês pudessem participar. E estou bastante feliz que deu certo. Para a gente é um tema muito importante, né, fundamental, a discussão, o debate público. E agradeço também quem acompanha a gente pela internet, pela página do Facebook. Falar oi para Diná? Pode. E para Elaine? Pode falar. Diná. Oi, Vera. Agora sim, a Vera estava congelada, agora já descongelou, já está com o calorzão toda a prova. Saudade de vocês. Ai, Vera. É muito tempo, calor, a gente se via pelo menos uma vez. A gente se via uma vez por mês, né? Oi, Diná. Tudo bem? Oi, Elaine, eu não sei se dá para você. Para mim, está parecendo meio. Parece que você está meio deitada. Será que você arrumar sua imagem melhor? Não, eu na verdade, eu saí da cama. Eu saí. Melhorou? Melhorou. Então tá, então estamos todas no. Agora tá tudo certo, pode começar. Boa noite para todos. Tá todo mundo sentadinha. Todo mundo sentadinho. Não tô vendo ninguém, é isso mesmo? Eu tô te vendo. Não, eu tô te vendo, Vera. Você não tá vendo ninguém? Eu vi que a Vera abaixou. Agora ela voltou a sentar. E agora tá normal, voltou. Normal, eu tá tô nos vendo todo Vera? mundo. Ela tá todo mundo nos vendo. Ela tá congelada de novo. Qualquer coisa é só entrar e sair novamente, a gente vai adicionando aqui, porque às vezes tem problema de sinal mesmo. Ó, a Vera é o problema de sinal. Mas ela vai e eu adiciono ela aqui de volta, não tem problema. Tá. Tá joia. Tá bom? Voltou. Voltou. Então vamos lá. Bom, boa noite a todas e a todos. Obrigada por nos acompanhar em mais essa discussão. Ontem eu estava contando, a gente já fez cerca de 20 lives, 20 debates, né? Debates públicos, para discutir questões que para a gente são bastante importantes. E hoje a gente vai discutir a economia solidária, a economia feminista. Eu converso hoje com 4 mulheres que eu tenho grande admiração. Agradeço a Elaine, a Yolanda, a Vera, a Diná por aceitarem esse convite para debater esse tema. Um tema que traz uma visão de sociedade, de economia, de trabalho, né? Que cruza com a nossa experiência cotidiana, que traz o tema da sustentabilidade da vida, uma reflexão sobre o tempo, sobre a vida, né? Que não está só nas estatísticas e nos números. Então, eu converso com a Vera Machado, que é da Associação de Mulheres da Economia Solidária, MESOL, e militante
da Marcha Mundial de Mulheres e da Economia Solidária. Com a Dina Caixeta, artesã da Associação das Mulheres e da Economia Solidária, da MESOL. A Elaine Souza, afroempreendedora, militante da Marcha Mundial de Mulheres, coordenadora municipal da Reafro de São Paulo, membro da MESOL. E com a Yolanda Rodrigues, estilista de moda, modelista, representante do município de Arthur Nogueira nos fóruns estaduais, municipais, nacionais de economia solidária. A gente combinou de fazer uma primeira rodada de apresentação, né, falando de vocês e do trabalho, uma apresentação muito mais aprofundada, né, do que eu comecei a desenvolver aqui. Uma segunda rodada que são algumas questões para debate, e uma terceira que é aberta às questões do público, né, as pessoas que nos acompanham, ou as nossas considerações finais. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim, tranquilo. Eu acho que eu vou começar... A Dina saiu, né? Depois, daqui a pouco ela entra. Eu acho que eu vou começar por quem está aqui mais próximo na tela, que é a Yolanda. Yolanda, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Então, boa noite a todos e a todas. Eu sou estilista de moda, modelista. Eu dou aula de modelagem industrial no município de Arthur Nogueira, Campinas, e já dei aula em Franco da Rocha. O que faz uma modelista? Ela ensina a fazer moldes para a confecção do vestuário. Aí, depois que as pessoas estão com conhecimento do segmento, a gente faz os grupos de trabalho. E é isso. Perfeito, obrigada, Yolanda. Vou passar a palavra para a Vera, que está mais próxima aqui na telinha. Agora que a Vera saiu, então eu vou passar para ela. Ah, não. A Vera voltou. Voltou, Vera. É a conexão. Mas eu tinha saído. Sou eu? Posso me apresentar? Com eu certeza. Sou Vera Machado, sou professora aposentada há muito tempo, desde como a gente começou a articular a economia solidária na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e depois a gente foi para a economia solidária no Brasil, inclusive. Eu estou junto com as companheiras aí, com a Yolanda no Fórum de Economia Solidária e com a Elaine e a Dina na MESOL, que é um momento muito importante que a gente existe, que a gente criou e que estamos trabalhando para dar continuidade. Então, com essas companheiras que estão aqui, a gente constrói a economia solidária com viés de economia feminista. Viés não, assumindo a economia feminista também. Eu posso falar mais, mas eu acho que é muita coisa para falar, tá? Vou deixar para as companheiras falar. Perfeito, obrigada, Vera. Elaine, vou passar a palavra para uma breve apresentação, para falar do seu trabalho. Tá show. Eu sou Elaine Souza, trabalho com alimentação, conheci a economia solidária há algum tempo atrás. Nem sempre eu trabalhei com alimentação, né? Mas eu tinha em mente que era isso que eu ia fazer quando eu tivesse condições de viver do que eu gosto. Eu sempre digo que primeiro você faz o que precisa, depois você faz o que você gosta. Então, sempre nos meus trabalhos, eu fui CLT uma vida toda, meia vida toda, né? Porque o resto da vida ainda estou pela frente. Mas tendo foco que eu queria trabalhar com alimentação, que eu queria alimentar as pessoas, mas alimentar os olhos. Eu sempre gostei de uma coisa bonita, uma coisa bem feita que chamasse atenção. E calhou, né? O encontro de conhecer a economia solidária. Uma amiga me apresentou. E eu fui conhecer, ver o que era o estilo de vida, e eu vi que se casava perfeitamente na proposta que eu tinha de alimentação. Que não era somente, eu faço, né? Agora a gente, por conta da pandemia, não estou trabalhando fora, mas o meu forte eram coffee breaks
as empresas, e dentro desse viés apresentar para as pessoas uma alimentação caseira, uma coisa que fosse mais saudável do que simplesmente comprar o pãozinho na padaria, o bolo da padaria e entregar coisas industrializadas, né? Que o importante é que a pessoa perceba o carinho que a gente está entregando para as pessoas em forma de alimentação. Então, a proposta do Batuque na Cozinha é essa, né? Que as pessoas consigam provar um bolo caseiro, um docinho caseiro, para que aquilo é aquele acalanto, né? Que dá na alma, daquela lembrança boa de infância, de comidinha boa de vó. E é a nossa proposta de trabalho. Obrigada, Elaine. Diná, uma apresentação breve, falar do seu trabalho. Tá, então, meu nome é Diná Caixeta, né? Eu já tive vários comércios, né, na área de alimentação, já sou o contrário, eu não gostava muito de trabalhar com alimentação, mas eu trabalhei muito porque meus maridos, eles tinham fábrica de pão de queijo, então eu acabava indo sempre para esse segmento. Aí depois eu também tive uma academia de ginástica, aí depois eu não quis mais, e aí eu queria fazer uma coisa que realmente eu gosto, que eu já era, assim, que eu tinha sempre intenção de trabalhar, embora eu já tenha trabalhado com crochê, tricô, artesanato, um monte de coisa, mas eu queria realmente caminhar para o segmento de moda, de vestuário, que é uma coisa que eu sempre gostei. Aí eu voltei, retomei alguns cursos no Senai, né? E agora hoje eu trabalho, e aí eu já estava 20 anos fazendo, né? Trabalhando de diversas formas. E eu sempre tinha uma certa rejeição com esse negócio de me associar, cooperativa, economia solidária, então até que realmente eu senti a necessidade mesmo, para poder adentrar em alguns espaços, para poder formalizar alguns espaços, que a gente ficava sempre, né, à margem, né? Embora eu sempre estivesse nas atividades, mas eu estava sempre, né, assim, à margem, né? Sempre, assim, nunca realmente por direito, né, de direito. Então, aí eu senti a necessidade mesmo da economia solidária de criar uma instituição forte, de ter um referencial, né? E com isso, a economia solidária tem abrido as portas, né? A partir do momento que nós estamos concretizando, fazendo as feiras, então, agora mesmo com relação às faixas, né? Então, foi feito todo um trabalho, e tem companheiras nossas fazendo, então, assim, está dando essa possibilidade de autonomia, independência financeira, autonomia, né? E, acima de tudo, é feminista, porque o mercado já é masculino mesmo, né? E nós, mulheres, sabemos que esse mercado, para nós, é estreito. Então, a economia solidária, ela atende esse tripé, né? Ela independe da idade, ela é democrática, ela abraça todos, né? A todas, né? No nosso caso, que é feminista. E ela dá essa possibilidade de a pessoa ter a noção do preço justo, e uma formação mesmo, né? Como precificar, como vender, porque não adianta só boa vontade, né? Então assim, nós temos feito curso de capacitação, para que, assim, você, além de autonomia financeira, e também que a gente possa ter uma identidade, né? Cada um com o seu produto, com aquilo que realmente gosta de fazer. Perfeito. Vocês viram quanta gente saudando aqui, né? O Tony, que me apresentou a Yolanda, a Rosana, da Economia Solidária, a Caroline falando da PLP, do curso que a Vera deu, o Paulo saudando a Elaine, né? Dizendo que é um acalanto que dá na alma a história. Muita gente acompanhando aqui, a gente saudando o trabalho de vocês. Eu queria começar com uma primeira questão. Eu pensei em fazer uma questão para ti, Yolanda, para a gente... Opa, desculpa. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre economia solidária, né? O que significa, né? E a Yolanda já circulou por vários fóruns, né? Trabalha na economia solidária. Eu queria que ela falasse um pouquinho dos desafios, das dificuldades no campo da economia solidária, né? E também de alguma experiência que tenha sido muito positiva, né? Que tenha te marcado e que poderia servir de modelo para outras formas de organização em outros territórios. Então, enquanto a gente ouve, eu, quando comecei, ouvia muito que era utopia, que não tinha nada a ver, e eu acreditei. Por que eu acreditei? Porque eu saí daqui de Artur Nogueira monitora, fui para um fórum regional em Várzea Paulista, e na época conheci Luciane Mosca, e
eu descobri que era possível, porque ninguém me falou, olha, você vai para um fórum regional, a economia solidária é assim, ninguém me falou nada, só me perguntaram, a senhora vai? E eu fui. Aí eu saí daqui monitora e voltei delegada para representar o município no Fórum de Brasília, no Fórum Nacional. Mas eu fui descobrir o que era economia solidária estando lá em Brasília. Aí eu me apaixonei, porque era para esse público-alvo que eu quero trabalhar, que eu quis sempre trabalhar. Agora, o maior desafio, conscientização, porque, por incrível que pareça, faz anos que nós estamos no movimento e ainda temos companheiros e companheiras que não descobriram a força que tem no seu íntimo, não descobriram que unidos nós podemos muita coisa. Esse é o maior desafio. Outro desafio, quando tem recurso de algum projeto, que venha para a ponta, que chegue na ponta. É um desafio muito grande, porque participamos de vários projetos e tal, mas na hora da prática, esse recurso não chega onde tem que chegar. Então, para os próximos, o que seria legal é que, ao fazer o projeto, já se coloque algo ali que venha ou para uma entidade de apoio e fomento, ou direto para os empreendimentos, com a fiscalização de alguma entidade de apoio e fomento, de confiança, vamos dizer assim. Então, isso para mim é um grande desafio. Mas, em matéria de experiência, eu já dei aula aqui em Artur Nogueira como voluntária há uns 15 anos. Dei em Campinas, mas em Franco da Rocha me marcou, porque lá eu dei aula, nós formamos um grupo que chama Chiques e Estilosas, e hoje eu tenho uma aluna que eu posso dizer que ela foi a primeira da sala que ela está confeccionando o vestido de noiva. É o meu maior orgulho. Então, eu tenho alunas aqui em Artur também, que hoje tem confecção, eu falo, graças a você, que ensinou a gente, mas o mundo da moda é uma coisa que eu gosto demais, tanto quanto a economia solidária. Então, é isso, Ariana. Olha, você tem que me segurar, dar um sinal, porque se deixar eu falar, eu vou falar a noite toda só eu. Eu falei a mesma coisa. Pode falar, depois a gente vai fazer uma individual com cada uma, porque as histórias são incríveis. Assim, eu conheço algumas mais de perto, né, Elaine? Até passo a palavra também para ti. Eu tive uma conversa com a Elaine, né? A gente fez um bate-papo mais aprofundado, que até vai sair uma publicação também daqui a pouco, sobre história de vida. E a Elaine tem umas experiências também, né, Elaine, com interface com políticas públicas e a economia solidária. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco dessa história sua, né, das oportunidades que você teve, da importância da organização. Tá, falo sim. Vou tentar falar de forma resumida, porque eu falo bastante sobre isso. Tudo começou quando uma amiga que participava da economia solidária, ela vivia me convidando para conhecer o movimento. Ela trabalhava com mulheres que pegavam guarda-chuvas velhos e faziam estojo escolar para doar para comunidades carentes. Mentira. Essas faixas de panfleto também eram aquelas borrachas brilhantes, elas costuravam e doavam. E eu nunca consegui acompanhar esse trabalho dela. E um dia ela falou assim, olha, vai ter uma feira no Butantã, você não quer ir lá para vender suas coisas? E eu fui lá para vender. Era uma feira da Amesol, né? Foi a primeira que eu participei. E eu fui porque eu queria vender, né? Eu não entendia economia solidária e para mim só importava o que eu vou ganhar de dinheiro e voltar para minha casa. E a diferença das feiras da Amesol, eu vi esse dia, é porque tem muitas intervenções durante, não é só vender, tem a conscientização. Então, haviam palestras, tiveram pequenas aulas para ensinar a artesanato, bijuteria para as mulheres que estavam lá, e tinha uma palestra para falar o que era economia solidária e feminista, e a Vera que fez a palestra. Eu lembro que estava eu e minha irmã, falei, você fica aí que eu vou lá ver o que é. Eu escutei a Vera falar, falou de uma forma apaixonante, eu gostei muito,
Entendi pouco do conceito, mas gostei muito do que ela falou. E depois dali, uma moça me convidou para uma reunião que ia ter para um próximo evento. Eu entendi que era uma próxima feira, e eu fui, porque eu queria vender. E quando eu cheguei lá, era o Cristiano, né, em memória, nos deixou recentemente, a Cristiana e a Kim, né, todos faziam parte da Unisol. Eu fiquei com eles uns 3, 4 anos. Foi quando eu entendi o que era economia solidária. Eu entrei dentro de um grupo que fazia parte de alimentação. Nós éramos em 13, 15 empreendimentos. Cada um era um empreendimento dentro de um empreendimento grande, né? Era tipo uma cooperativa. E a Unisol, ainda é Unisol Brasil, ganhou um edital da prefeitura. Então, todos os contratos que a prefeitura tinha, a Unisol abraçou. Era costura, era artesanato, tinha a saúde mental, e nesse meio tinha alimentação. E eu fazia modestamente meus bolinhos para fora, né? Para poder sobreviver, fazendo as minhas coisas. E quando eu fui conhecer a economia solidária, para trabalhar com alimentação, que fala, ó, uma semana cada um vai trabalhar, a gente vai distribuir dessa maneira. Eu comecei a achar, apesar de ter visto a explicação, que isso não ia dar resultado. Falei, meu, quem trabalhar mais, quem vai ganhar menos, até você entender todo o conceito, que não é ganhar mais ou ganhar menos, é ganhar proporcional ao que você faz, né, ao que você está apresentando, de uma forma clara e honesta que seja bacana para todo mundo. Foi uma experiência muito rica. E assim, foi um facilitador, um divisor de águas. Nós tínhamos eventos praticamente todos os dias da semana. Esses 13 empreendimentos, acho que nós éramos em quase 50 pessoas. Todo mundo trabalhava, todo mundo ganhava o dinheiro e todo mundo ficava feliz. Saíram, claro, as rusgas, as brigas, né, como todo lugar tem. A gente estava aprendendo a trabalhar junto. E nesse meio tempo eu estava na Unisol e frequentando a Mesol, porque a minha turma estava lá, né, a minha turma de mulheres, né, sou feminista também. Então, e quando começou a ficar meio complicado da gente fazer as nossas reuniões na Unisol, por conta de mudança de governo, acabou que as coisas, os grupos acabaram se perdendo, e essa época eu já estava mais ligada na Mesol, participando mais ativamente. Mas foi praticamente foi um ano inteiro de muito trabalho para todo mundo. E vi muitas pessoas sobrevivendo só dos trabalhos através dos contratos com a prefeitura. Um facilitador, assim, sabe, um divisor de águas muito, muito poderoso. Nós conseguimos atender eventos grandes para mais de 200 pessoas, porque não era só o meu empreendimento, era a força de todo mundo. Então, cada um mostrando um pouquinho do seu trabalho individualmente, mas para fazer um todo. Então, eu comecei a ver, eu falo por mim, que eu comecei a ver que é possível, né, trabalhar todo mundo junto e todo mundo ganhar um pouco. Eu costumo falar uma frase assim, não adianta quem entra na economia solidária achando que vai ficar rico, não vai, mas vai pagar as contas e vai dormir sossegado e vai ter um dinheirinho para passear. Eu falo mais daqui a pouquinho, só queria fechar com uma coisa que eu sempre lembro. Nós fomos fazer um ato lá no Vale do Ribeira, num Sesc, e passou um documentário, uma senhorinha perguntaram o que a economia solidária feminista tinha feito de mudança na vida dela. Ela estava toda orgulhosa que ela ia pela primeira vez viajar de avião e com o dinheiro dela. Ela falou, esse é o meu primeiro dinheiro, do meu primeiro trabalho, e eu vou pagar minha passagem de avião. Aquilo foi maravilhoso para mim. É uma pessoa que trabalhou uma vida inteira, sabe, na roça, de sol a sol, um trabalho que nunca foi remunerado, e de repente uma coisa, sabe, pequena. Alguém conversou com ela, alguém explicou para ela, e ela fez um mundo novo, ela virou uma outra pessoa. Então, a economia solidária, ela é isso. É uma oportunidade, eu falo, dentro da economia feminista, é isso, de você dar voz às mulheres e mostrar para elas que elas são capazes de muito mais. Pronto, parei. Obrigada, Elaine. Depois eu vou fazer uma segunda rodada para você falar para mim sobre a Reafro também, né? Essas questões que a gente já vem discutindo, né? Obrigada mesmo. Show. Vou passar a palavra para a Diná. Diná, eu queria que você falasse um pouquinho para mim da sua inserção na economia solidária e das dificuldades encontradas pelas trabalhadoras. Então, assim, como eu já disse anteriormente, eu já vinha trabalhando já há uns 20 anos, entendeu? Assim, então, às vezes, mudava o prefeito, mudava a política, e aí veio o Kassab, tirou 2 vezes,
e a marca começou a ter uma certa representação, foi faltando espaço para a gente poder trabalhar. Aí, realmente, que a nossa grande conquista mesmo para nós artesãos da rua, que temos a carteirinha, tudo, assim, a maior conquista mesmo foi o Haddad ter criado, né, a Paulista, liberado na Paulista, aquele polo. Então, assim, foi onde deu um boom, assim, para todo mundo, que deu uma visibilidade, né, para a gente agora ter um ponto fixo, né. Eu todo domingo, agora por causa da pandemia, não, mas já estou voltando. Então, a necessidade de se fortalecer mesmo com a economia solidária, porque senão a gente fica muito suscetível às mudanças políticas, né? Então, cada vez que muda um prefeito, depende do subprefeito, então a gente ficava muito à mercê, e não dá para ter um planejamento, né? Fazer um capital de giro, porque você fica nessa instabilidade, de repente perdia toda a mercadoria, né? Então, foi uma grande conquista, assim. Realmente, o que marca para nós, artesãos, foi com o Haddad, antes do Haddad e depois do Haddad. A conquista que marcou, assim, para São Paulo, hoje é um referencial, a Paulista já entrou no calendário internacional, né? E por outro lado, nós temos tido formação, e as outras, e naquilo cada uma tem dificuldade, porque às vezes a pessoa tem mais dificuldade num item, em precificação, em formação, em questão de uma formação política também, né? Que a gente, é importante também que a mulher se sinta empoderada, né? Para que ela tenha autoconfiança, ela consiga sair para trabalhar e não tenha essa dependência do companheiro, porque a gente percebeu que no começo muitas entravam e acabavam indo, porque ou o companheiro leva, ou ele não leva, não tem quem deixar os filhos, e vai criando muito entrave, assim. Então, a gente preciso, a formação mesmo, desde que nós começamos a trabalhar mesmo com a Missol, essa coisa, tem criado um grupo coeso, né? Porque dá essa segurança mesmo, né? Nós criamos um fundo, então estamos dando esse suporte para cada uma, para que aquela pessoa não desista, mesmo que às vezes o produto no momento não seja rentável, né? Não seja trazendo aquilo, então ela vai buscando a formação naquilo que ela pode melhorar, algum auxílio, uma produção. Então, para que a pessoa não seja simplesmente um expositor, a pessoa que vai lá e vender, entendeu? Que haja um comprometimento mesmo. Quando ela entende essas etapas, aí o grupo todo se fortalece, cresce, e a gente, assim, tem conseguido, fora a pandemia, a gente tem conseguido manter um calendário de feiras, de atividades, de formação. Isso é graças à economia solidária, a Bia, né, o pessoal em São Carlos tem dado esse suporte muito grande para a gente. Obrigada, Dina. É interessante, né, como vocês vão articulando experiências em comum, né, vinculando a questão da organização social com a política pública, né, vão costurando as narrativas a partir de um conjunto de fatores, né, e eu queria que a Vera falasse para a gente, né, sobre a experiência de criação da própria Messol e o significado de uma economia solidária e feminista. De todas e todos que estão nos vendo e ouvindo, eu acho que é muito interessante dar aqui, foi Diana, Helene e a Yolanda, são experiências bem diferentes. A Diná, por exemplo, fazia basicamente o crochê, virou para calça, as calças de flanela, foi muito. Acho que é a conexão. Da Vera. Sim. Conexão da Vera. A Vera tá... Ela vai voltar. Pronto. Deu uma falhada, Vera, da conexão. Falhada, tem que retomar. Isso, você estava falando da experiência da Diná. Da Diná, que passou por uma experiência e de produção. Eu acho que são experiências que nós temos dentro da Messol também. A Messol, gente, ela começa lá atrás, ela começa no Fórum de Economia Solidária, Fórum Paulista de Economia Solidária. Nós criamos uma comissão, a Yolanda está aí para poder, não sei se ela lembra disso, mas tinha bastante companheiras nesse sentido. Nós criamos
uma comissão de mulheres dentro do Fórum Paulista de Economia Solidária e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Por quê? Porque, gente, a economia solidária, ela só é solidária se ela for feminista. Tá? Por quê? Porque a economia solidária, ela tem o eixo, o ser humano, o bem viver ser humano, mas ela não pode reproduzir o que a sociedade e a economia capitalista faz, que é deixar as mulheres que estão na direção do trabalho, fazendo um trabalho de cuidados e de gestão da vida, serem visibilizadas economicamente. Era esse o nosso eixo para poder discutir e criar um grupo que questionasse isso dentro da economia solidária, tanto no Fórum Paulista como no Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E essa era a grande nossa. E aí nós sentimos a necessidade, evoluindo, para criarmos a AMESOL, que é uma associação de mulher e economia solidária, que basicamente, eu acho que ela é mais que isso, ela não é uma associação, ela é uma articulação, ela é um grupo que articula as mulheres na produção, articula as mulheres para o feminismo, articula as mulheres para a economia solidária e articula as mulheres para a especialização. Nós conseguimos, durante um bom tempo, fazer com que companheiras da economia solidária, da AMESOL, tivessem formação da economia solidária, como a Elaine colocou, não era só nas feiras, mas era uma formação que nós fazíamos ou de dia inteiro, ou de 2 dias. Caiu de novo. Para nos... Caiu. Daqui a pouco volta. Voltou. Voltou? Voltou, velho. Para nos organizarmos e para nos formar e para discutir uma pauta importante, que é a nossa pauta de mulheres. Então, gente, a economia feminista, ela surge como uma teoria crítica à não incorporação da experiência de mulheres do seu trabalho e de sua ação econômica. Ela questiona essa invisibilidade das mulheres, certo? Ela questiona a questão da reprodução e da divisão sexual do trabalho. E, para isso, na economia solidária, que nada mais é que um trabalho de produção, de comercialização, de forma coletiva, certo? Nós trabalhamos para que isso seja incorporado. Essa é a nossa principal pauta nesse sentido. Para isso, nós, da AL, temos feito também várias para comercializar. E essa comercialização, para que as mulheres sigam avançando e ter mínima uma condição de autonomia econômica e autonomia de ser mulher, de fazer o que ela acha importante, de pautar a vida dela, ser pautada pelos outros. Essa é uma das principais propostas. Saiu de novo. Mas logo volta. Está ouvindo? Tá. A AMESOL, em parceria com a SOF, com o apoio da SOF, que é sempre uma organização feminista, tem avançado nessas questões, com a parceria, inclusive, do pessoal
da agroecológica também tenha avançado nesse sentido. Então, nós temos comercialização minimamente mensal. O que aconteceu com essa pandemia? Porque as nossas feiras eram presenciais. Nós ficamos, no primeiro momento, completamente meia tontas, mas nós avançamos e foi muito interessante, está sendo muito interessante para as artesãs e para a costura. Nós avançamos na fabricação de máscaras, certo? E essa fabricação de máscara articulada com várias companheiras. Aí, como se dá isso? Uma está em Osasco, a outra em Santo André, a outra em São Bernardo, a outra em Caetano, a outra na Zona Leste. Como essa produção pode acontecer, certo? Acontecendo. Quer queira, quer não queira, está acontecendo. Com dificuldade? Sim, mas nós já fizemos também uma relação com esta trama, que é uma cadeia produtiva do algodão orgânico e trouxemos para fazer as máscaras. E esse orgânico também tem um carimbo das mulheres produtoras e das mulheres tecelãs. Então, nós avançamos nesse sentido. Para avançarmos mais, nós estamos no caminho de aprendizado também a questão virtual. Como que nós vamos viver daqui para frente com as mulheres que produzem, as mulheres que precisam ter a sua autonomia econômica, autonomia de vida, como que nós vamos fazer se não ver as nossas feiras presenciais? Então, nós vamos avançar na discussão das redes sociais, trabalhar a questão da visibilidade dos nossos produtos, comercializá-los através de Instagram e de Facebook, mas eu acho que é mais Instagram. Eu estou vendo que a nossa amiga Rosana está aí, que é a nossa mentora, que nos ajuda, que sou nessa construção, para poder dar condição de todas as companheiras estarem participando, produzindo e comercializando. Qual a nossa dificuldade? Agora, e desafio, a produção e comercialização da alimentação. Como que nós vamos fazer isso? Mas é uma proposta. Agora, nós não podemos... Caiu de novo. Que tem está cortando um pouco. Cortou e voltou. Cortou e voltou. Quer ver? Porque não gostaram do que eu estava falando. Aí resolveram cortar. Eu estou só dizendo que não podemos deixar e não podemos separar nunca a economia solidária e a economia feminista. Elas têm que andar juntas para podermos avançar e construir um país, uma sociedade que nós queremos com igualdade, tá? Com igualdade de classe, raça, econômica, estivermos com economia solidária e economia feminista caminhando junto. É isso. Acho que eu falei demais, Vera. Né? Não, se pudesse, eu ficaria ouvindo todas. Não fala demais, não. Tem muito o que dizer, na verdade, né? Não fala demais, não. Tem muito o que dizer. Vamos lá. Secou até a boca. Pois não. Elaine, por falar da questão da igualdade, eu queria que você comentasse um pouco sobre a coordenação na Reafro. Ah, tá, claro. Na verdade, assim, a Reafro,
é uma instituição, né, apoiada pelo Sebrae, que está trazendo está fazendo um mapeamento, né? Já terminou agora há pouco, de todos os afroempreendedores que existem a nível Brasil. Né? E isso começou em 2016 também, é uma coisa muito grande, um projeto grande que tinha todos os afroempreendedores juntos, e assim, as pessoas meio que foram dispersando, e a gente voltou agora a fazer um trabalho mais sério, para poder fazer com que os afroempreendedores, eles também, na verdade, a gente tem a vulnerabilidade, o afroempreendedor, ele empreende para sobreviver, né? Ele começa vendendo qualquer coisa para sobreviver, né? Eu digo por mim, eu vendia bolo, eu vendia salgadinho, eu vendia um docinho, né? Digo por mim e não digo por mim, porque na verdade era o meu trabalho secundário quando eu comecei, né? Eu trabalhava fora e fazia porque eu gostava de fazer e porque eu gostava de ter dinheiro em caixa, claro. Né? E eu tentei, na verdade, eu entrei como participante na Reafra, como uma afroempreendedora, para ouvir qual era a proposta, o que eles pensavam em fazer, mas eu já estava muito ligada à economia solidária, né? E eu conheci algumas pessoas lá da Reafra e eles me ouviram uma vez falar sobre economia solidária, então eles querem aplicar o conceito para dentro, né, da Reafra, para mostrar como a gente pode fazer uma coisa diferente do que só empreender, vender o produto e voltar para casa. Então, vão haver formações, vão haver aulas de formação financeira, precificação. Então, no momento, eu estou nessa parte de coordenação, porque né, eu digo que a minha, entre aspas, importância para poder contar um pouco do que é a economia solidária, né, como ela funciona, quais são os princípios, porque é o que eu falo, dentro da economia solidária feminista, né, eu posso falar só sobre a ótica feminista, somos em poucas mulheres negras, porque assim, a economia solidária, não, o afroempreendedorismo, ele é um movimento solitário, né? Então eu e o meu próximo, eu e a outra pretinha tá vendendo, eu e o outro pretinho estão vendendo, estamos trabalhando. Então é mais fácil a gente falar de irmandade, estamos todos juntos, né? Todo um grupo só coeso. E assim, entraram muitas, né? Como a Diná falou, a gente agora tem um grupo coeso na Amesol, as mulheres voltam sempre, né? Nós tivemos, né, já estou lá um tempinho, muitas mulheres entraram, muitas mulheres saíram, e muitas mulheres, né, algumas mulheres negras também entraram e saíram, porque não se sentiram parte. Não porque não se sentiram parte da Amesol ou porque da economia, é economia solidária. Então, tinha aqui formação, fala de feminismo, e assim, eu fiz uma outra fala falando sobre isso. Se você não está com os seus iguais, parece que você tem uma dificuldade para falar, porque é diferente o meu ponto de vista da Diná, porque eu sou uma empreendedora negra. As minhas dificuldades são diferentes. Eu sou mulher, sou feminista, mas também sou negra. Então, é mais fácil as pessoas olharem o meu produto, acharem bonitinho e comprar na loja de bolo, na Sodier. Se eu for dar um pedacinho, vai comer, gostei muito, uma hora eu encomendo, mas vai atrás de uma coisa de marca. Então é complicado você fazer toda essa desconstrução e você ter um lugar de fala, né, para poder falar, não, gente, não é bem assim. Então eu acho que eu contribuo dos dois lados, né, porque eu trago para a Messol a visão da mulher negra empreendedora, as dificuldades que muitas de nós temos, mas não falam, e leva para a Reafro esse outro lado, né, de mostrar a economia solidária, de como isso pode ser trabalhado, principalmente quando a gente fala de afroempreendedorismo dentro da questão da mulher, porque ainda as mulheres negras elas empreendem, mas assim, são coisas pequenas, são coisas de pequeno valor, são coisas que já vêm prontas, né? De repente comprei um brinquinho, vou vender o brinco, ou vou vender aquela roupa customizada, mas assim, a valorização do trabalho, né? Eu que fiz essa camiseta, eu que costurei, eu que pintei, eu que bordei, eu que fiz, dentro também do texto, do contexto de empreendedorismo negro, as mulheres também são a minoria, também são invisibilizadas. Então eu falo que eu estou ali para poder mostrar que não é só homem, não, a mulher também, porque existe o feminismo, ele precisa existir em todas as vertentes, e o feminismo ele não dá conta do feminismo negro.
não consegue alcançar, não abraça. Por isso que nós temos tão poucas mulheres negras dentro do feminismo, porque eu não gosto de ficar puxando o saco, né, falar enquanto a MESOL, enquanto o SOF, sempre a gente teve essa abertura e a MESOL sempre carregou a bandeira de todas as mulheres, independente de cor. Mas a gente sabe que o mundo, infelizmente, não é a MESOL e o feminismo ele não dá conta disso. Então, eu estar dentro da MESOL e poder levar isso para dentro do afroempreendedorismo, eu acho que, né, modestamente, né, não querendo ser a bonitona da vez, eu acho que é um ganho em termos de aprendizado para a vida, né? Você mostrar para as pessoas que essa economia ela é possível, sim, dá para fazer com todo mundo, dá para todo mundo ganhar, dá para você dar autonomia e voz para as mulheres, que isso que elas precisam em todas as vertentes, as mulheres negras, independente, não puxando o saco mais as mulheres negras, elas precisam mais, porque elas são menos assistidas em todas as camadas sociais. Então, se eu puder ser a voz, né, que vai trazer um pouco de experiência e aprendizado, eu aprendo aqui e levo para lá, então eu acho que esse é o meu papel, de mostrar que agora não dá, mas no futuro dá para que caminhemos todas juntas, né? Enquanto o feminismo não dá conta de abraçar as questões das mulheres negras, eu vou circulando nos dois universos até que eu consiga juntar as mãos de ambas e a gente possa fazer uma ciranda só. Então, é bem isso. O meu papel dentro da REAFA de coordenadora é trazer a economia solidária, apresentar e mostrar para as pessoas que dá para fazer sim, dá para fazer bonito, dá para fazer bem feito e dá para pagar as contas e dá para viajar. Não dá para ficar rico, mas dá para fazer uma melhor distribuição de renda para mais pessoas. É isso. Obrigada, Elaine. Tem uma mensagem aqui, né, de Genir Chaves. Ela diz, muito bom quando as pessoas chegam àquele ponto de compreender a economia solidária como um bom viver, né? Não somente como a comercialização, todas as dificuldades e questões que a gente vem discutindo aqui ao longo da nossa conversa, né? E, Yolanda, deixa eu só, antes de passar a palavra para ti, eu só vou falar aqui para a Diná, que o pessoal está falando, Diná, das calças de flanela, está perguntando como é que você está fazendo para comercializar. Acho que o pessoal está bastante interessado. Se quiser colocar também Elaine, Diná, o contato de vocês para o pessoal entrar, né, e poder encomendar, tem bastante mensagem desse tipo, perguntando se está expondo na Paulista. Tá. Depois a Yolanda falar, eu falo, né? Tá, isso, Yolanda. Quiser comentar, né, um pouco do que a gente está discutindo. Então, eu fui contemplada com a fala da Elaine, porque a gente, dentro da economia solidária, nós aprendemos a conviver com as diferenças. E a partir do momento que você aprende isso, tudo fica mais fácil. Mesmo que o lado de fora olhe para a gente e fale, não, isso aí é utopia, não, isso daí, vocês estão sonhando, não vai nunca virar realidade, vocês não vão chegar lá. A gente sabe que não. A gente sabe que não porque a gente vive dentro. A gente, como empreendimento, a gente sabe o que o empreendedor passa. Eu já vi muita mulher guerreira ficar a noite produzindo e no dia seguinte acordar, pegar sua barraca e vai lá para a feira para vender seus produtos. Homem também tem, mas eu vi muita mulher que, para sustentar sua família, porque ela era pai e mãe dentro de casa, ela fazia isso, ou ela ficava costurando a madrugada inteira para poder ir para a feira no dia seguinte, ou ela ficava fazendo algum produto de alimentação, enfim. É uma coisa assim que, para quem não acreditava, nós sabemos que existe, nós sabemos que é possível, e existem coisas que marcam em nós, sim. Agora eu lembrei de uma outra coisa, quando a gente... Vou passar para o outro lado. Quando eu fui para a primeira conferência, eu fui umas 3 ou 4 vezes para Brasília em conferência nacional. O Paul Singer estava lá falando com a plenária e todo mundo de pé aplaudia ele e falava... Eu não estou ouvindo vocês. Ministro. Oi. Quem está falando aí que não está ouvindo? A Vera não está ouvindo. Todo mundo aplaudindo o Paul Singer de pé e chamando ele de ministro.
Isso marcou muito. Ele foi o nosso modelo, ele deixou um legado para todos nós que eu acredito que não vai morrer tão cedo, porque eu, como empreendimento, como formadora, que eu fiz curso no Cefres também, que é o Centro de Formadores em Economia Solidária, eu falo para vocês, é agora a hora e a vez do trabalho associado. Enquanto a gente enfrenta filas de desemprego, o que essa gente vai fazer? Economia solidária. Às vezes a pessoa fala, não, mas como é que funciona? Nós ensinamos como é que funciona. Nós damos formação. Precisa qualificação? É alimentação? É artesanato? É confecção? Não interessa, nós temos até cooperativa de habitação. Por que não? Por que não é possível? É sim. Nós estamos aqui para falar que é possível e que a gente tem que acreditar e fazer. Porque não é só acreditar e falar, fazer. Nós colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu lá no começo. Eu conheci em 2009, então já foram alguns anos até aqui. Mas eu não desisto, não. Porque eu sei o que acontece, eu viajei nesse Brasil de norte a sul, vendo os empreendimentos trabalhando e comercializando de forma sustentável, produzindo de forma justa. Então, como alguém quer que eu acredite que não é possível? É sim. E, Ariana, você pode me parar, porque senão eu também, como ela, vou ficar falando a noite inteira. Eu vou fazer da mesma maneira. Eu queria dizer que a Rosana Camilo está aqui, está assistindo a gente. Tá. A Rosana foi uma das primeiras pessoas que a gente começou a discutir, né, e me inserir um pouco nas discussões de economia solidária e feminista, né, por conta de uma entrevista que eu fiz com ela, né. Eu sou membro fundadora de uma organização social, que é a Tero, até passei para a Yolanda, né, e a gente faz entrevistas com mulheres, né, para discutir a questão da economia solidária, né, ou do trabalho precário, enfim, mas essa dimensão da vida como um todo, né, trazendo as suas histórias, a sua experiência. E a Rosana deu uma entrevista belíssima, a Elaine também, que logo mais a gente vai publicar. E então eu preciso dizer que a Rosana, para a gente, é uma referência aqui na cidade, e a gente buscou um pouquinho antes da pandemia, a gente estava articulando um grupo para construir uma feira aqui na cidade, né? É que a pandemia cortou as nossas pernas, assim. Então a gente agora vai voltar às discussões, né? Para construir, e a Messol para a gente é uma referência, assim, sem dúvida, para todas as discussões nesse sentido. Eu queria colocar uma frase aqui eu espero estar falando certo, de Genir, que ela lembra, né, do Cristiano Basile, que trabalhou como assessor de desenvolvimento econômico e empreendedorismo. Não estou ouvindo vocês. E ela coloca que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E é isso, Yolanda. É do Cristiano mesmo. É isso que você estava falando. O tempo chegou, né? É preciso discutir. Antes de passar, Dina, você quer falar um pouquinho das dificuldades agora em tempos de pandemia e como é que você está fazendo para comercializar? Enfim. Quem vai falar? É a Dina? Então, agora, como ainda não liberou, né? A gente não estava indo para Paulista, mas aí a Messol a Rosana até que está cuidando dessa parte da divulgação, e como ela tem divulgado os nossos trabalhos, uma vez por semana é uma que mostra o seu trabalho e tal, eu tenho tido retorno nesse sentido, né? Então as pessoas vêm pelo Instagram, e aí me encomendam e eu entrego no metrô, segunda e quarta, né? Para condensar tudo e otimizar melhor o tempo também, né? E não se expor tanto, otimizar melhor o tempo. Então eu entrego no metrô, e eu faço as calças, porque assim, como eu trabalhei 20 e poucos anos com o sindicato, e sempre tem camiseta, sempre as pessoas vendem camiseta, eles dão a camiseta, né? Eu vi essa dificuldade que não havia calça, as pessoas procuravam muito calça. E eu sempre coloquei que um dia eu iria fazer calças masculinas, porque tem procura, tem uma demanda, né? E eu comecei uma época fazendo crochê, eu ganhei um dinheiro bem considerável, porque eu peguei o boom do crochê quando entrou para a universitária, então
foi uma época que eu ganhei um dinheiro bom, que deu aquele up, né? O crochê ele não acaba, mas ele tem momentos que oscila, né? Quando dá aquele... Mas sempre vende, né? E aí, a minha ideia era sempre ir para a área da moda mesmo, né? Alô? E eu estou muito feliz, porque eu tenho... Diná sumiu, pai, eu não estou ouvindo. Vera, será que Acho o que a microfone da conexão Vera da tá ligado? Vera. A Será que o conexão da microfone dela Vera. tá ligado? Tá ligado o microfone da Vera. Tá? Tá Ouvindo, ligado. Vera? Eu vou falar para falar com a Vera, explicar que Eu acho que estou te ouvindo, mas só não ouço ninguém mais. Mas eu ouço você. Tá me ouvindo? Acho que eu perdi alguma coisa, velho. Gente, eu acho que eu estou vendo só a Elaine Nós estamos te ouvindo. e ouvindo só a Elaine. É para eu falar agora? Não, acho que é a conexão, Vera, porque a gente tá... A Yolanda, eu não estou conseguindo usar o celular, mas também não... Ainda não. A Diná tá terminando a fala. Isso, então, a Diná tá terminando. Então, e quem quiser as calças, eu pode me dar o telefone, eu entrego no metrô, no trem ou metrô, na estação de metrô, e eu tenho ido para Paulista agora no domingo. Não estou conseguindo. Oi, Vera. Dela caiu agora. O problema é que a Vera tinha que alguém ter algum defeito aí. Tá ouvindo? Pronto, tá ouvindo, Vera? Aqui. Tá. Agora tá terminando. Então, e eu entrego no metrô. Eu não estou ouvindo, Adina. Coitada. Eu entrego no metrô. Estou escutando. E aí nós estamos esperando que o Dória libere, né? Assim, para que a gente possa expor com mais tranquilidade. Mas eu estou indo para Paulista no domingo agora. A gente tem que ficar atento com a fiscalização. Me leva menos também, né? Uma coisa mais, assim, limitada. E eu aceito encomendas, viu, meninos? Mulheres, homens também. Parabéns, Diná. Estou esperando a minha, Diná. Estou curiosa para conhecer as suas calças. Maravilhosas calças. Imagino pelo que ela está falando. E pelos comentários que a gente viu aí, devem ser lindas. Não, eu não faço só calça, eu faço colete, bermuda. Agora eu tenho uns retalhos. Sou eu agora? Isso, não, Vera, pode falar. Pode falar. Oi. Pode falar. Pode falar. Estou te ouvindo, pode falar. Pode falar, Vera. Posso? Agora pode, Vera. Pode, sua vez. É a Vera agora? É a Vera. É a Vera. Você me ouve, então é você. Pode falar, Verinha. Qual é a pergunta? Tem alguma pergunta? Não. Não, a gente abriu para suas observações finais a partir do que a gente discutiu. Por incrível que pareça, vocês são extremamente pontuais nas falas e a gente conseguiu cumprir a nossa 1 hora de discussão, embora a gente tenha assunto para mais de metro. Mas a gente faz outras lives e vai discutindo. É mais para suas observações e considerações finais, Vera. Para fechar, Vera. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal isso que nós estamos fazendo. Eu vou retomar uma fala da Yolanda, que é o momento da economia solidária. Nós chegamos, não é numa saturação do capitalismo, mas nós não queremos mais o capitalismo. Então, nós estamos propondo que seja uma outra economia. Essa outra economia é a autogestão, é uma economia coletiva, é uma economia que quebra a relação empregado-patrão. Todo mundo é dono do espaço da sua vida e é discutido de forma a plenário tem a equipe executiva que vai ganhar aquilo que foi discutido. Então, gente, essa economia que nós queremos, ela precisa
ser levada por nós que acreditamos de diversas formas, certo? Para que tenha também uma de governo, não, uma política. É trabalhar pelos governos, mas que seja uma política. Ao sair o governo, ela não acabe. Política que tem que ser baseada em leis, em decretos, de forma a gente, enquanto agentes militantes da economia solidária, fazê-la acontecer, certo? Tem programas de governo começando, discutindo isso. Nós temos bancos comunitários, temos serviço, grupos de serviço, grupos de consumo consciente, grupos de produção, grupos de comercialização, e nós temos também finalidade. Nós faltamos, só para nós, a gente arregaçar a manga, ter coragem mesmo e avançar nessa conquista que nós precisamos ter. É de que a gente tenha coragem. Uma militância muito grande para a gente avançar nisso, certo? Eu acho que nós devemos fazer isso mais cedo. O momento de pandemia nos fez fazer muitos debates, muitas lives, e repensar a economia que nós vivemos. Então, vamos aproveitar e ir em frente uma bela economia autogestionada feminista. Economia solidária feminista. Obrigada. Apoiado, Vera. Valeu, gente. Obrigada. Apoiadíssimo. Vera, saudade de vocês Elaine. Todas. Eu também. Ó, vocês que Vera, a gente já vai aniversário, estar depois junto vai ter que ter bolo, hein? Perfeito. Você está falando Vera, para você? Ô Vera, queria agradecer a participação da Yolanda, da Elaine, da Diná. Acho que a gente realmente vai ter outras oportunidades, inclusive presenciais. Só para lembrar que nós precisamos ter os bancos comunitários, bancos municipais, comunitários, para poder a gente não depositar o nosso dinheiro nos bancos, os grandes bancos que estão cada vez mais ricos, bem ricos com o nosso dinheirinho. Vamos pensar em ter nosso banco da mulher da cidade de São Paulo, ou Comesol, ou banco, qualquer coisa nesse sentido. Vamos lá. Isso é importante, né, Vera? Porque a gente tem que pensar cada política implementada, o quanto a gente fortalece a classe trabalhadora, né? Então, isso a gente tem que ter em mente, a discussão sistêmica que vocês colocaram, que é fundamental, né? Preciso fazer essa discussão, colocar a economia solidária como um debate público, né? Fazer muitas lives, muitas discussões, e quando puder, presencialmente, né? A economia solidária, ela traz essa transformação social, essa transformação na vida das mulheres, de mudar o nosso modo de encarar, né, o trabalho, de encarar a economia, de pensar o papel, né, do capitalismo, desse sistema político-econômico que não nos serve, né, que já chegou ao seu limite, né, que produz crises sistêmicas. Repensar a questão também do trabalho doméstico, do trabalho da mulher, desse trabalho de reprodução da vida que não é remunerado, nessa posição de desigualdade, né, entre homens e mulheres, a importância de uma educação igualitária desde a infância. Vocês colocaram muito também a questão da importância dos grupos de articulação, de além de comercializar, né, muito além de comercializar, fazer uma formação política, uma discussão, as propostas, né, de políticas públicas que a própria Elaine levantou, né, que tanto fizeram diferença e que acabam sendo fruto de desmonte, né, de um governo para o outro. Até pensar numa certa solidez, né, de como garantir que a gente continue, de fato, consolide essa economia que não é nenhum sonho, nenhuma utopia, e que ela tem possibilidade de se realizar concretamente, né, e transformar a vida não só das mulheres, mas de toda a sociedade. O Tony aqui está mandando abraços também. Agradeço muito.
Agradeço muito todo mundo que participou, acompanhou. A gente tem uma série de outros debates que a gente promoveu, para quem quiser acompanhar, também acessar a nossa página, para compreender também a forma como a gente enxerga o mundo, né? E as propostas que a gente tem para a nossa cidade, mas muito além, né? Para uma outra sociedade. É isso, obrigada, viu? Então, boa Quero noite mandar um abraço para Campinas, para Franco da Rocha, para o pessoal de Osasco, Rio Claro, São Carlos, enfim, para a economia solidária do Brasil, vai o meu abraço bem apertado, e vamos que vamos, nada de desistir, é agora, tem que ser para ontem. É o convite que eu faço a todos e a todas. Boa noite. Obrigada, Yolanda. Obrigada, Elaine. Diná, Vera, pela generosidade de debater com a gente esse tema tão importante e urgente. Grande beijo. Só uma palavrinha. Pode falar, Beijo. A última coisa que eu acho que nós não podemos achar é que essa pandemia, nós temos que pensar para depois da pandemia. Vai ter muito trabalho, muita luta, mas também vai ter muita oportunidade. Então, nós não podemos deixar bater pela pandemia. Nós somos mulheres, somos a maioria. Nós somos as mulheres, somos a maioria, e a economia solidária não será uma economia solidária se não houver as mulheres. Gente, e se não tiver luta, né, Diná? E se não tiver luta, porque o otimismo não é suficiente, né? É preciso lutar e se organizar. Para reafirmar as políticas públicas, né? Vencer os desafios. Vencer os desafios. Oi, Elaine, vocês ainda estão na sala? Vera. Já estamos encerrando. Beijo. Estamos dando tchau, já, Vera. Tchau, gente. Estamos dando tchau.